Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast podcast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto uma lenda das corridas no Brasil, Vanderlei Oliveira. Seja muito bem-vindo, treinador. Muito obrigado, Fábio, por estar aqui no Caminhos do Ouro. E será um prazer conversar com vocês e contar muitas histórias da corrida de rua e do atletismo em geral. Eu que agradeço a tua presença, meu amigo. Então vamos começar pela tua história, pela tua trajetória esportiva, tuas origens, né? Fala um pouco da tua família. Eu sei que teu pai era corredor, né? Te influenciou muito. Conta os teus caminhos do ouro pra gente. Bom, eu já comecei correndo numa pista de atletismo lá no Centro Educacional do Ibirapuera, onde hoje é o Centro Olímpico. Quando eu tinha 6 anos de idade, isso em 1965, tinha uma competição da colônia japonesa chamada Undokai. São corridas lúdicas para as crianças. Aí meu pai me levou nessa corrida lá no Centro Olímpico, ainda era pista de carvão, e as raias eram marcadas com cal, nas linhas com cal. Aí meu pai me posicionou na raia 4 e falou assim: siga em frente para não sair das raias, faça o seu melhor e só pare quando cruzar a linha de chegada. Isso com 6 anos? Com 6 anos. Como eu não cruzei a linha de chegada, tô correndo até hoje. Legal. E qual que era a tua prova e a prova do teu pai? Porque ele foi corredor, foi fundista também, né? Meu pai jogou futebol, chegou a jogar no Corinthians. E ele gostava de correr, naquela época, nos anos 50, poucas pessoas corriam, 50, 60. E ele gostava de participar no final do ano da São Silvestre, que naquela época era à noite, né? O primeiro colocado cruzava a linha de chegada na virada do ano, e as distâncias eram menores, não era tão longa quanto hoje, de 15 quilômetros. Naquela época eram 6, 8 quilômetros. Qualquer pessoa, com um pouco de treino, daria para correr os 6 quilômetros, apesar das subidas e descidas já naquele período. E meu pai participava. E ele realmente foi o meu grande incentivador desde criança. Que legal. E tua primeira São Silvestre foi quando? Na realidade, tu me pergunta, eu corri na vida só 2 São Silvestre. Só que a minha primeira foi em 1969, fui acompanhar meu pai, não para correr, eu tinha 10 anos de idade. Meu pai fez a prova, era 8.400 metros naquela época, já saía na Paulista, saí de chegada na Paulista, e era noite. E como eu era criança, tinha poucas gente na prova, não tinha 100 pessoas naquela época. Nossa. E tinha algumas pessoas participando e esperando os familiares. E meu pai, como era criança, ele falou: fica aqui com essa turma, não sai daqui, me espera até eu chegar. Então isso era de noite, ele cruzou a linha de chegada, era mais de meia-noite. E você tinha que ficar lá esperando. Não podia ser do lugar. Mas ainda bem que naquela época não tinha problema de alguém te levar embora, né? Verdade, por engano. Era mais seguro. Era, né? Mais seguro. A gente brincava normalmente nas ruas, sem a menor preocupação. Hoje que a gente tem que tomar cuidado, né, Vanderlei? Geral. E tua prova preferida dentro do fundo, dentro do atletismo, qual é? Eu comecei nos 50 metros e com a idade você vai aumentando, de 50 para 60 metros, 75, 100 metros. Minha prova preferida era os 400 metros, a qual eu fiquei muitos anos competindo. Então você foi velocista, te chamei de fundista. A razão de eu partir para distâncias mais longas foi, com a criação da Corper nos anos 80, no dia 4 de abril de 1982, como tinham corredores de média e longa distância no clube, não só os atletas, mas associados, e você foi um dos associados naquela época, eu resolvi, para acompanhá-los, a começar a correr distâncias mais longas. Tanto é que a minha primeira prova, em 1982, foi uma prova de 10 km organizada pela Corpore em Bauru. Participavam 100 pessoas, olha só, a largada era às 16 horas, imagina, Bauru, Nossa lugar senhora. Quente, lugar difícil. Aí eu falei pro Vasco, que é o Manuel Garcia Arroio, um dos fundadores da Corpore, que era o diretor técnico. Aí ele falou assim: tá bom, você pode correr, mas você vai me ajudar. Então, qual era a minha função na Corpore naquele período? Eu orientava os corredores, mas eu viajava uma semana antes para o local para fazer a aferição no percurso, para preparar o pessoal do tiro de guerra, porque não tinha fiscais e não tinham árbitros naquele período. Nós contávamos com a ajuda dos atiradores. Nossa. Então eu ia no tiro de guerra, falava com o comandante lá, pedia ajuda, e através da prefeitura também, que sempre apoiava, e eles separavam tipo 100 voluntários para atuarem no dia da prova. Então eu preparava eles para ficarem ao longo do percurso. E eu fazia aferição no percurso junto com a prefeitura e o DSV do local.
porque tinha que fazer os 10 quilômetros. Nós tínhamos um aparelho chamado Trumeter, e eu fazia, de acordo com a liberação da prefeitura e do SV, o traçado do percurso. Não era nós que escolhíamos o traçado, era a prefeitura que falava, vocês vão fazer os 10 quilômetros por aqui. Aí eu ia lá, fazia a aferição a cada quilômetro, e no dia da prova, o Vasco comandava e eu corria. Então nessa prova, nessa minha primeira, eu fui o último colocado. Eu terminei em 48 minutos. 48 minutos não é um tempo tão ruim assim. Não. Mas para aquela época, eu cheguei em último, porque o penúltimo colocado foi uma mulher, naquela época com 50 anos, que chegou com 46 minutos. Uau. Eu cheguei com 48 minutos. Quem venceu a prova foi o Edson Bergara, um atleta que eu treinava. Agora imagina o bullying que eu sofri naquela época por ter sido o último. E quando eu cheguei, o Vasco já estava liberando a prova. Mas você não largou junto com o pelotão? Larguei junto com o pelotão. Larguei junto com todo mundo. Você tinha poucas pessoas, não tinha 100 pessoas. Pô, chegar em 48 minutos em último era ruim naquela época. Só que hoje, falei, ó, eu fui o último, mas agora eu vou começar a treinar para ficar melhor nas distâncias de 10 quilômetros. Hoje, com 65 anos, eu corro para 48 minutos. Meu Deus do céu. Você vê como é diferente. Tem que treinar. Não é fácil, né? Se cair em 48, tem gente que não terminou a prova, não. Em 40... Pô, que legal, Vanderlei. Então, conta um pouquinho da história do teu início como velocista. Você mudou completamente de área, né? De velocista para fundista. Meu técnico por muitos anos foi o professor Manuel Antônio de Toledo Pires, um popular mané. E ele pegava os atletas para judiar naquela época. Eram corredores de 200 e 400 metros. Então, muito tempo eu fiquei nessa distância, participando de provas, Campeonato Paulista, campeonatos nacionais, depois provas universitárias. E o meu melhor resultado foi 48 segundos. Isso eu estava na faixa dos 16, 17 anos de idade. Era um tempo bom para a época. Nos 400? Nos 400 metros rasos. E nos 200, você lembra teu tempo ou não? Poucas vezes eu corri 200, mas era na faixa de 21 segundos, não muito melhor que isso. 100 metros eu corri poucas vezes, de forma tão forte e competitiva, porque a minha resistência para velocidade era uma resistência prolongada. Eu cheguei a fazer 10,9 no 100. Era bom, mas não era o suficiente para competir naquela época. Porque naquela época, todo mundo, os atletas principais já faziam 10,1, 10,2. Uau. Era época também cronometragem manual. Não existia a cronometragem como é hoje, tudo precisão, né? Precisão. Que legal. Então vamos para o primeiro quadro do nosso programa, que é o Conta Comigo. Você que já treinou mais de 30 mil atletas, quem quer correr hoje, qual é o melhor lugar, quem é o melhor treinador para procurar, é bom correr nos parques, nos clubes? Qual a tua opinião a respeito, Vanderlei? Em São Paulo, hoje é a capital das corridas de rua no Brasil. Para você ter uma ideia, são mais de 600 provas ao longo do ano que a Federação Paulista de Atletismo organiza e que tem o permit para ser oficializada. Então, para quem vai iniciar, o melhor caminho, se você mora ou na capital ou no interior de São Paulo, procurar as associações. E para segurança do corredor, o melhor lugar é em lugares públicos, fechados, evitar correr na rua. Na rua, para ter uma ideia, hoje aqui em São Paulo, em média, morrem 11 pessoas por dia atropeladas. Então, quanto mais segurança você tiver para a prática da corrida de rua, melhor. Então, o ideal é você procurar realmente uma assessoria ou um profissional de educação física, mas com experiência em provas pedestres. Não adianta você ir para uma academia e pegar um personal de musculação. Você vai precisar dele, mas para fortalecimento, não para um trabalho específico de corrida. Agora, os dois, o personal de fortalecimento muscular e o preparador de corrida, o técnico de corrida ou treinador, eles são importantes. O trabalho dos dois é que vai dar o condicionamento físico para que a pessoa possa ter segurança e força e resistência para poder participar das provas. Uma sugestão que sempre que eu faço, Fábio, é você ter uma meta. Se você está fora de peso, se você é sedentário, cria um objetivo, mas não a curto prazo, de querer, eu quero correr uma prova de 10 km. Se você está parado, prolonga isso para um ano. Começa caminhando, começa com orientação de uma forma adequada. Agora, jamais inicie um programa de treinamento sem ter todos os exames médicos realizados. Então, o teu primeiro orientador
vai ser seu médico. Se o seu médico falar, você pode iniciar um programa de corrida ou qualquer atividade física, então, em primeiro lugar é sua segurança. E depois, sim, você inicia um programa com vários profissionais. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Você vai precisar de fisiologista, de nutricionista, de trabalho de fisioterapeutas e principalmente de fortalecimento muscular, porque há uma sobrecarga muito grande. Se você está fora do peso, numa corrida você vai triplicar o teu peso no plano. Numa descida, 4 vezes mais. Então, todo cuidado é pouco. Muito impacto, né? Muito impacto. Então, em primeiro lugar, a saúde. Em primeiro lugar, a saúde. O médico liberou... Começa. Mas também, antes de começar, prefira... escolha bons pares de tênis, de bom amortecimento e de boa qualidade. Não vá pelo mais barato, porque às vezes o mais barato pode custar caro. Custar caro, gastar com ter algum problema de ortopedia, né? E parar no médico, no ortopedista e depois parar no fisioterapeuta. Então, pergunte primeiro para o seu orientador, que ele vai te indicar o tênis que lhe é mais adequado para o seu tipo de pisada, para o seu peso, para o seu objetivo. Então, começa pelos pés, dos pés à cabeça. Maravilha. Aproveitando o gancho, então, vamos entrar no Investe em Mim. Nesse quadro a gente fala das empresas, né, que apoiam o esporte. Você falou dos calçados esportivos. Qual é a marca que você recomenda? Que você tem mais segurança hoje em relação aos tênis, né, para corrida de rua, né? Essa é uma pergunta bem delicada e difícil, hein? Eu sou fã de uma marca que tem um ASICS, né? Por exemplo, Anima Sano Incorpore Sano. Esse nome para mim tem tudo a ver. Então, desde 1979, eu sou fã da marca e utilizo nos treinos, nas competições. E felizmente, nesse longo período, nunca tive problema nenhum de contusão. Uma marca centenária, né? Japonesa, marca centenária. Né? Você até perguntou, você nunca se machucou? Eu falei, felizmente eu nunca me machuquei, porque eu tenho todos os cuidados. Embora eu tenha como fazer orientação tanto para mim quanto para as pessoas, eu estou cercado por médicos, por nutricionista, por fisiologista. Semanalmente eu faço fisioterapia preventiva, mas sempre utilizo tênis de boa qualidade. Por você ter uma ideia, eu corro em média por ano mais de 3 mil quilômetros. Só aí são no mínimo 8 pares de tênis. Cada tênis dura em média 500 quilômetros. Então vai uma dica também, não vá muito além desses 500 quilômetros, porque o tênis ele perde a sua estrutura e fica sensível. Por isso você tem que ter uma marca de boa qualidade, que você tenha confiança e lhe dê segurança para você correr muitos quilômetros sem ter nenhuma contusão. E às vezes, esteticamente, o calçado aparenta estar novo, mas ele perdeu completamente a eficiência depois dos 500 km rodados, né? Isso. Mesmo dependendo do tipo de sistema de absorção, borracha DVA, ou gel, ou ar, o tênis, quando você corre, ele sofre uma pressão. E essa pressão demora, em média, 48 horas para voltar ao normal. Então também fica aqui uma sugestão, nunca usar o mesmo tênis 2 dias seguintes. O ideal é você ter pelo menos, no mínimo, 3 pares de tênis para quem corre. Para poder revezar, né? Para revezar. Usa um dia um tênis, um modelo, depois usa o outro. E tênis é muito pessoal. Sim. Você tem que testar os modelos e as marcas e ver qual que você se adapta melhor. E avaliar a pisada é importante também, porque tem gente que é pronado, supinado, pisada neutra. O neutro pode usar qualquer um, né? O neutro pode usar qualquer um, mas hoje quando você vai numa loja, em algumas grandes lojas, você pode fazer o teste da pisada. Tem um profissional qualificado que ele vai te orientar. Ó, você tem uma pronação leve, aí não precisa usar um tênis mais firme. Você tem uma pronação severa, aí vai ter que usar um tênis que ajuste, equilibre o seu peso, um tênis para proteger essa virada do pé para o lado interno. A minha é severa, eu uso o Caiano da ASICS. Isso, perfeito. Muito bom. Correto. Se você tem supinação, quer pisar para fora, muitos pisam para fora, então essa pessoa vai te orientar para você ter um tênis que seja adequado para o seu tipo de pesada. Mas o mais importante em si não é o tênis. Se você tem uma pronação, supinação, você tem que fortalecer os tendões e fortalecer a panturrilha. É a panturrilha e os tendões que vai dar a sustentação para que você não tenha essa torção dos pés, tanto para fora quanto para dentro. O fortalecimento ajuda então na estabilidade também do tornozelo. Isso é perfeito, tem que fazer. Combina.
A qualidade do tênis, o tênis apropriado, mas o fortalecimento para a região dos membros inferiores é fundamental para ter algum problema no futuro. Às vezes você, um iniciante na corrida, começa a forçar muito quando é pronador, depois de 2, 3 anos, você pode ter uma lesão no tendão e vai te impedir de correr. Então, todo cuidado é pouco. Vira crônica também, né? Vira crônica. Por isso que é importante, antes de começar, a passar por uma avaliação com o ortopedista. Ele vai fazer todos os testes para ver que tipo de pisada você tem, vai ver o seu joelho, se não tem nenhum problema. Uma curiosidade também, Fábio, eu lembrei agora, falando de tênis, do Joaquim Cruz, que foi campeão olímpico em Los Angeles, 1984, nos 800 metros. Ele tem uma diferença de 1,8 de uma perna para outra. Nossa. E ao longo dos anos, ninguém sabia o que fazer. Aí o técnico dele, Luiz Alberto de Oliveira, eles foram treinar em Oregon, nos Estados Unidos, onde fica a Nike. A Nike fez vários testes com ele e percebeu que o jeito mais prático e seguro para o Joaquim Cruz seria ter um tênis que nivelasse as pernas, a altura das pernas, e o quadril não ficasse diferente, ficasse alinhado. Então o que eles fizeram? Na perna normal, tênis normal. Na perna que era mais curta, eles fizeram um tênis mais alto. Tinha um drop maior? Drop maior. Então nessa época não existia o drop. Nossa. Aí eles fizeram um drop especial para ele, para que o quadril ficasse alinhado. E com isso ele foi campeão olímpico. Pessoal, temos uma convidada especial agora com a gente também, figurinha carimbada aí nas corridas de rua, Ana Animal. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigado pelo convite pro podcast. Treinou hoje já? Sim, eu levantei 3 horas da manhã. Fiz minha isometria, que é o quê? 5 minutos parada, que é uma prancha. Aí depois eu fiz bastante abdominal. Aí eu fui correr 1h40. 1h40 só. Quê? Meu Deus, tudo isso? É, porque ele que manda correr. Tá pegando pesado contigo, eu hein? pego. Quer correr, tem que correr assim mesmo, ó. Não é porque tá frio que eu não vou correr. Frio não me atrapalha. E eu tô achando muito estranho esses dias agora. Tem que beber muita água, porque tá secando muito rápido. Eu já bebi 2 litros d'água antes de correr. Tá muito seco, apesar do frio. Tá né? bem seca. Fala dessa fera aí, Vanderlei. Ó, como o podcast Caminhos do Ouro, se a Ana, hoje ela está com 62 anos, se ela tivesse começado, como todos os grandes atletas começam na adolescência ou na infância, ela seria uma atleta campeã olímpica. Porque os resultados dela hoje, na faixa etária, nos 800, nos 1.500, nos 5.000, são níveis mundiais. Ela é recordista mundial. Recentemente ela bateu o recorde paulista, brasileiro e sul-americano. E o estadual? Estadual dos 1.500 metros. Fui Parabéns, 4. guerreira. Deve ter trazido o troféu, né? E eu fui índice técnica do atletismo. É o melhor índice técnico do Campeonato Paulista. É, Uau. é de 30 E como é que você pra cima. começou a correr, Ana? E Eu por corria quê? Não, eu morei na rua. Bom, Você. assim que a mulher me jogou no caixinha de sapato, eu fui pra FEBEM, fui criada na FEBEM até 16 anos. Eu não aprendi nada, carinho, nada disso. Falar que teve carinho é mentira. Aí eu completei 16 anos, arrumaram um emprego pra mim. Fui trabalhar na casa de família. Família não me pagou, roubei tudo que ela tinha. Fiz as malas, vi o corpo de bombeiro do lado. Falei, moço, dá pra você levar essas malas, tá muito pesada. Eu não tô aguentando levar. Me ajudou. Assim que eu peguei as coisas, fui pra República, eu dei tudo que eu tinha. Só fiquei com cobertor porque eu sei que ia passar frio. Aí começou a minha vida. Aí comecei a cheirar cola. Aí eu achei estranho porque eu vi o pessoal tudo usando cola. Eu falei, o que é isso? Pra que você cheira? Aí os meninos, cheira que é bom. Eu falei, não sei nem o que é isso, pra que serve? Comecei a cheirar, achei ruim. Depois comecei a viciar, achei gostoso, porque cola é pra tirar o frio e pra aquecer o corpo. Porque quando você cheira, fica quente, fica bem quente no corpo. Aí comecei a cheirar cola, benzina, éter, fumar, cheirar, aplicar na veia. Meu Deus. Então o esporte te salvou, né? Graças ao A esporte. partir do momento que você entrou na corrida, outra vida, né? Outra Mas Ana, quem né? me ensinou Ana a correr foi a atleta. polícia, quando vinha pra pegar. Aí eu mandei os meninos roubar short, camiseta, tênis. Mandei roubar, trouxe tênis, qualquer tênis lá, apertado, corri. Levei 6 horas correndo, porque o menino falou, imagine, tia Punk, você não vai conseguir correr porque você é mal drogada, você não aguenta com nada. Eu falei, pra calar tua boca, eu vou conseguir.
E gozado que eu fui as últimas das últimas, penúltima das últimas, correndo, eu sei que foi no quilômetro 36, ainda tava baforando minhas colas, bem doida, não aguentava nem ficar em pé, falei, eu vou deitar. Dormi assim, eu só sei que veio um monte de ambulância, Falei, pra que essa ambulância? Eu não tô morta, porque já tava acabando a prova, porque tem um horário pra acabar. É 6 horas, tralala, ele veio 6 horas, aí eu cheguei, eu fui as últimas das últimas, aí o cara pôs a medalha, tirei, escondi, falei, moço, eu não ganhei medalha, me dá uma medalha já. Me deu, peguei, quando cheguei, o pessoal, tia Punk, os meninos que andavam comigo, eram 20 meninos. Aí eu peguei e falei, essa medalha é pra você, porque você duvidou de mim, graças a você, que eu fui até o final, mas morri. Fiquei 5 dias com dor no corpo inteiro, falei, pelo amor de Deus, nunca mais quero saber, porque maratona, até hoje em dia, eles falam que maratona é 10 quilômetros. Você vai correr a maratona da São Silvestre? Você vai correr a maratona? Não é, eu vou explicar. Maratona é 42 quilômetros, 195 metros. E eu não tinha noção nenhuma, eu fui correndo. Deus que me perdoe. Você iniciou numa maratona? Foi. Meu Deus do céu. Eu não sabia nem o que era. Falei, Deus que me perdoe. Corri e parava. Cheguei às últimas das últimas. Meu Deus, que loucura. E qual o diferencial dessa animal aí, Vanderlei? Biotipo, resiliência. Que é resiliência? Resiliência é a sua capacidade de suportar aí o esforço, né, durante um longo período. Ela tem de tudo um pouco. Você vê que só pela essa coragem de começar a fazer uma maratona, sim, ela nem tinha ideia do que era uma maratona. Então precisa ter coragem. Sim. Pô, o tempo limite era de 6 horas, ela fez 6 horas e meia. E qualquer pessoa, por tudo que ela sofreu na maratona, ela teria parado. Mas não, ela resolveu seguir em frente, treinar. E hoje é uma atleta de nível mundial. Foi a Maratona de São Paulo que ela fez? Maratona de São Paulo. Foi. Nossa, Ana, parabéns, hein? Mas eu corria da polícia, pode ver, todos os ladrões correm de polícia. Corre. Nem que pode ser 100 quilômetros, 100 metros, 50. E tem o melhor tempo hoje? Em qual prova? Ele sabe, o Vanderlei, é o Tite. Eu tô com ele já há 30 anos, no lado dele pra nada desse mundo. Graças a ele que eu virei uma atleta, que ninguém podia olhar pra mim, eu xingava, vou falar. Os 10 mil pra quanto tem essa fera aí? O melhor dela na casa de 38 minutos. Uau. Voando baixo. Hoje tem que ver que ela é uma mulher, né, de 62 anos. E mesmo ainda hoje ela corre na casa de 43, 44. Pior que é. E os 5 mil? Os 5 mil... 21. Hoje 21, mas por várias vezes ela correu na casa de 18 minutos. Uau. Tem uma prova interessante que nós fomos fazer, Campeonato Sul-Americano, isso foi em 2002, em Buenos Aires. E era uma prova válida pelo Campeonato Sul-Americano de meia maratona. E a Ana, naquele dia, em 2002, 2004, ela já tinha 42 anos. Ela saiu liderando a prova até o quilômetro 19. Uau! Olha só. 21 quilômetros. 21 quilômetros, em Buenos Aires. E ela passou os 5 quilômetros para 19 minutos, os 10 quilômetros para 38 minutos e fechou a prova com 1h22. Foi a segunda colocada. A primeira colocada, que era uma atleta que treinava com o nosso grupo, a Elizabeth Santos, ela ultrapassou a Ana no quilômetro 20, para ter uma ideia. Como ela estava forte. Da prova. E foi a campeã, a Ana foi a segunda no Sul-Americano. Olha só os tempos. Na meia maratona, você vê, ela passou os 5 para 19 minutos e os 10 para 38 minutos. É muito forte. Muito bom, sensacional. Então vamos aproveitar o ensejo e entrar no Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia um ídolo do esporte. Quem é o corredor que você mais se inspira, Ana? É internacional ou brasileiro? Tanto faz. Eu gosto muito do Noah Lyon, porque ele não tem papa na língua, o cara é animal. Eu lembro que nas Olimpíadas, o Noah Lyon, ele é americano, ele estava gripado, ele tinha pegado Covid. E ele foi fazer os 200 metros. E o mundo inteiro chocou, porque ele chegou em segundo. Nem ele sabia que ele estava gripado, que ele estava com Covid. Aí descobriram quando ele chegou, aí foram fazer exame e pegaram, falaram que ele estava com Covid. E chegou em segundo. Eu amo o Noah Lyon, adoro ele. Não é porque eu sou brasileiro que eu vou falar, porque tem que ser americano. Não, escolhe um brasileiro também. Um brasileiro, eu amo demais, Marilson.
Vanderlei, Marilson demais, porque uma pessoa tão quieta, ele é na dele. Tem resultado que eu vou te falar, ninguém vai quebrar. É um dos maiores maratonistas, né? Da nossa história, dos 10 mil, ele é o melhor pra mim, do Brasil a ele. Eu amo o Marilson, porque ele tem 27, ninguém bate ele. Nem os quenianos que vêm aqui no Brasil não quebrou o recorde dele, que é 27. Fez pra 29. Ganhou tudo que podia, né? Ganhou São Silvestre, Maratona de Nova York. E eu quero falar uma coisa. E hoje em dia, os atletas quiserem me xingar, que me xinguem. Eles não treinam pesado igual antigamente, que treinava pesado. Treinava de manhã à tarde. Honrava a camiseta, não honrava o dinheiro. Não era dinheiro. Era o clube que frequentava. Hoje em dia, pra mim, pessoal, vou te falar, olha, me desculpe. Não é como era Treinar antigamente. Mais, né? Treinar mais e, sabe, não ficar muita fúria, muita coisinha, muita conversa, que fura brinco, que faz desenho no cabelo, que não sei o quê. E pra você, Vanderlei, seus ídolos aí do esporte, da corrida de rua, pegando o gancho da Ana, ela me fez lembrar uma passagem. Em 1998, eu estava em Berlim na maratona. Eu fui convidado como jornalista para acompanhar a prova. E essa prova foi vencida por um brasileiro, que é o Ronaldo da Costa. Ele fez naquela ocasião 2 horas 6:05 na maratona, que foi recorde mundial. E foi o primeiro corredor a fazer a maratona abaixo de 3 minutos por quilômetro. Nossa. O recordista anterior era um etíope chamado Belayene Dinsamo. Ele tinha 2 horas 6:50. O Ronaldinho fez 2 horas 6:05. Olha só que interessante. E ao cruzar a linha de chegada, como a Ana falou, naquela época o pessoal não tinha frescura, não tinha nada. Ele cruzou a linha de chegada, deu 3 estrelinhas pra frente. Ainda como parou. É que pode terminar uma maratona dando estrela? Por quê? Naquela ocasião, esses atletas, eles corriam mais de 200 km por semana. Hoje ninguém quer treinar para valer. Essa semana, poucos dias atrás, eu tive numa palestra junto com o Ronaldinho, e ele disse que um dia ele fez um treino de 4 vezes 5.000 metros, com pausa de 3 minutos e correndo forte. Um treino preparatório para a maratona. Então você vê, eles treinavam muito naquela época. Dos tempos antigos também, eu tenho uma pessoa que eu admiro, embora hoje ele está mais tranquilo, ele ganhou 14 vezes o Troféu Brasil de Atletismo. O nome dele é Darcy Leão Pereira, ele está com 81 anos, continua correndo, participa das provas. E ele foi o primeiro brasileiro a correr os 800 metros na casa de 1 minuto e 47. Antes do Joaquim Cruz, do Agberto Guimarães, do Zequinha Barbosa, era o Darcy Leão Pereira que dominava as provas de 800 metros. Ele que abriu o caminho para esses atletas do Brasil a terem performance de nível internacional. E numa época que a sapatilha era de couro, o prego na sapatilha era fixo, alto, né, como a Ana está mostrando, tinha 15 centímetros o prego. E as pistas que tem hoje, nada, né? E as pistas naquela época eram pistas de carvão e de cinzas. Olha só, então hoje a tecnologia ajuda muito os atletas. Material sintético, que nem no Centro Olímpico, lá onde todos nós estamos, especial, né? Lá o piso é especial. Hoje, para lançamento de dardo, tem medições especiais, os tênis são especiais, sapatilhas especiais, alimentação adequada, vitaminas para os atletas, coisas que não tinha antigamente, hoje tem e ajuda esses atletas a terem um bom desempenho. Hoje eles têm tudo a favor, né? Tudo equipe interdisciplinar, tem um médico, um fisioterapeuta, Nutri. Pera aí, Ana, já passo a bola para você. Vamos falar então um pouquinho da história, Vanderlei. Você foi um dos fundadores do PA Clube, é isso? Isso. A história começou assim. Em 1989, o Abílio Diniz sofreu por um período triste na vida dele, que foi um sequestro. E o Abílio, como sempre foi um esportista, nos anos 70 ele fazia fórmula turismo de carro, mas ele sempre correu. E no período que ele esteve no cativeiro, para que ele não ficasse parado, era um cubículo, né? Ele só tinha uma janelinha que ele ouvia os barulhos dos aviões. Para não ficar parado, ele corria no lugar, fazia skip embaixo, skip em alto, olha só. E no curto espaço que ele tinha, ele fazia flexões de braços. Então, para que ele não sofresse tanto, ele saiu mais forte depois do sequestro do que quando estava. A pessoa fala, poxa, você não tá mal, não tá assistindo mal? Eu falo, mal eu tô, mas eu tô bem fisicamente porque eu não fiquei parado durante o sequestro. A partir daí, nessa época eu era o técnico do Esporte Clube Pinheiros e a filha dele, Ana Maria Diniz, toda a família Diniz eram sócios do Esporte Clube Pinheiros. E a Ana me procurou lá no Pinheiros para
começar a treinar para correr a maratona de Nova York no ano seguinte, em 1990. Então, a Ana, ela foi a primeira executiva e a primeira mulher, depois da Helena Reinhardt, que era atleta profissional e era da Corpora, a correr uma maratona. Então, foi a primeira executiva a fazer a maratona de Nova York. A partir da Ana, eu conheci o João Paulo Diniz, que começou a treinar para correr em 1991. E foi a minha primeira maratona também em Nova York. E nós corremos juntos, fizemos 3 horas e 30. Quando nós fomos pro quarto, nós ficamos juntos naquela ocasião, ele ligou pro pai dele. Ele falou, pai, você tem que vir para cá, isso aqui é maravilhoso, essa prova é fantástica, um dia você tem que correr. Aí o Abílio, do outro lado, né, no Brasil, falou assim, João, se o esporte é bom para nós, por que não levarmos para os nossos funcionários? Como eu estava do lado, e naquela época o telefone dá para ouvir à distância, né? Era aparelho, né? Sim. Aí eu falei, puxa vida, eu tenho um projeto para criar um clube de empresa. Porque quando eu fiquei um período em Portugal, e quando eu voltei em 1988, eu montei um projeto para fazer um clube de corrida dentro de uma empresa. E eu levei, na época, para o Pão de Açúcar, mas ninguém se interessou naquela época. Somente quando a Ana assumiu o departamento de marketing em 1991, ela falou, você tem um projeto em mãos? Eu falei, tenho. Então você leva e nós vamos apresentar no dia 1º de janeiro de 1992 para a diretoria. E quem fazia parte da diretoria? A Ana, que era diretora de marketing, o Abílio, que era o presidente, o João Paulo, que era diretor de novos negócios, o Eduardo Romero, Márcio De Luca, e eu apresentei, eles falaram, puxa, esse projeto é incrível. E o Abílio falou, a partir de hoje, 1º de janeiro de 1992, está criado o Pão de Açúcar Clube. Que história incrível, cara. E a partir daí, como o Abílio sempre foi um incentivador e um divulgador do esporte, ele falou o seguinte, a partir de agora você começa em todos os departamentos e convidar as pessoas para uma atividade física. Pode ser caminhada, pode ser corrida. E com o tempo foi criada academia dentro do Pão de Açúcar. E nós treinávamos... Isso tudo na sede, né? Na Brigadeiro. Tudo na sede, na Brigadeiro. Tinha tudo lá. Tinha uma academia, tinha quadra de squash. E muitas vezes na hora do almoço nós saíamos caminhando da Avenida Brigadeiro até o ginásio de Ibirapuera, onde nós treinávamos, no Constâncio Mais Guimarães, ou no Parque de Ibirapuera, que era pertinho, era 1.000 metros da sede. E assim começou. Nós chegamos nesse processo a levar mais de 1.500 funcionários para correr a maratona de Nova York. O Abílio correu em 1994, foi a primeira maratona dele. Depois ele correu em 1995 e 1997. E todas as vezes que os funcionários iam para lá, eles estavam sempre juntos. E cada funcionário, quando ia para Nova York, eles tinham pelo menos um período de 2 anos de treinamento. Não era assim, comecei... Não. A pessoa que ia para Nova York era por méritos. Estava treinada, né? Estava treinada e recebia uma carta do próprio Abílio. Falou, você está sendo convidado para ir para a maratona de Nova York e representar a nossa empresa e representar o Brasil. E eu estarei com vocês. Com todos os custos. Todas as despesas eram por conta do Pão de Açúcar. Que legal, cara. Que história incrível. E depois ele se apaixonou, né, pela maratona. Inclusive, vocês criaram uma maratona de revezamento do Pão de Açúcar, Isso. Que foi uma das maiores do mundo, né, Ana? Isso. Você participou dessa prova também? Essa maratona surgiu assim. A Ana Maria Diniz, ela, como diretora de marketing, ela tinha uma visão diferente. E um certo dia, ela pensou assim, poxa... internamente a corrida tem feito muito bem para nós, né? Funcionários, colaboradores. Por que não fazermos um revezamento e levarmos para fora? Porque a princípio era só interno. Então ela falou, vamos fazer uma maratona. Como nem todo mundo é capaz de correr uma maratona, que é muito longo, né? 42.195 metros, como falou a Ana, vamos fazer em revezamento. Vamos fazer em 2 pessoas, cada um corre meia maratona, 21 quilômetros. Em 4, cada um corre 10.550 metros. Ou em 8, cada um corre 5.225 metros. Que legal. Assim foi a ideia. Na primeira edição, que foi em 1993, nós tínhamos só 400 equipes. A maioria pessoal do Pão de Açúcar, funcionários. E a partir de então foi crescendo, crescendo. Nós chegamos a reunir numa época mais de 30 mil participantes. Nossa. Foi um recorde para a época. 30 mil. Considerado uma das maiores provas de revezamento do mundo, do né? Do mundo. Era do mundo mesmo. Ele é foda. E o Abílio participava de todos. Tinha a equipe número 1. A equipe número 1 era formada pela diretoria,
E era formado pelos atletas do Pão de Açúcar, que era o Marilson, o Vanderlei Cordeiro de Lima, o Adriano Bastos. Que ele patrocinava, eram os atletas patrocinados. Do país, e o Abílio era o último colocado. O último participante da equipe. O último colocado, não. Era o quê? Um quarteto? Não, eram 8 pessoas. E o que eu fazia? O primeiro a correr, normalmente era eu. O número 1 da equipe número 1. É lógico. Aí depois, eu voltava para acompanhar o João Paulo Diniz e o Abílio Diniz. Maracujá de Na Você prova. fazia 3? 3 vezes. 3 vezes o circuito. Porque eu acompanhava sempre eles, né? E era uma forma de eu fazer com que eles fossem um pouquinho mais rápido do que o normal. E o Abílio... Vocês ganhavam na prova, né? Normalmente. Houve uma vez nós ganhamos, mas não era sempre, porque como tinha um quadro de funcionários, é diferente você ter uma equipe com diretores e funcionários e uma equipe só de atletas profissionais de alto rendimento. Aí o couro come. E os atletas de alto rendimento davam uma surra em nós, mas não era sempre. Sim. Mesmo a gente tendo o Marilson, o Vanderlei Cordeiro, te fazia à frente as equipes fortes. Por isso que a diretoria fazia questão de ter os melhores atletas. Patrocinados. E como é que foi a tua experiência nessa prova aí, Ana? Quantas vezes você correu a maratona do Pão de Açúcar de revezamento? Já comecei. Mas você não perguntou quando eu fui fazer teste com ele, eu não queria fazer. Por quê? Ele não aguentava. Era ruim. Ele pega pesado? Pesado? É porque você tem potencial, né? Eu sei que eu forte, atleta é isso. Eu sei que eu fiz pra 13, não é, Vanderlei? Isso. Quando a Ana iniciou, quem descobriu a Ana? A Ana surgiu de uma pesquisa do Fausto Camunha, jornalista, que foi secretário de esportes, tanto do município quanto do estado. Na época ele era o diretor do Jornal Nacional. E ele mandou uma equipe de jornalistas e repórteres para fazer uma matéria com moradores de rua. E eles foram na 9 de julho, na Praça da Sé. E nesse dia eles viram a Ana liderando um grupo de crianças. Ela era chamada Tia Punk. Então essa história a Ana... Conta pra gente. Era Tia Por Punk. que Tia Punk? Não é porque eu andava com o cabelo igual o Punk. Você gostava de Ratos de Porão, Garotos Podres? Sim! Olha aí, ó. Ratos de Porão, o gordão lá, que a esposa dele... Como é o nome dele lá? João Gordo. João Gordo. A esposa dele é chilena. E ela cuida de um monte de gente de rua. E ela ajuda até hoje. O Ratos de Porão, ele tem um coração que não é dele. Ele é muito fofo. Não é fofo porque é gordo, tem coração bom. Ajuda até hoje o pessoal de rua. Ele é uma graça, eu gosto muito dele. Aí nesse dia eu tava na 9 de julho nadando, aí o secretário de esporte chegou e falou assim, oi. Aí tava um monte de mulher, já queria roubar. Eu falei, epa, se eu roubar ele, vou enfiar a mão na tua cara. Cala a boca, deixa ele falar. Aí tiozão, pode falar o que você quer. Então eu vim aqui, eu vi vocês na televisão, no Fantástico, e eu vim convidar vocês pra sair da rua. Vocês querem sair? Eu falei, eu quero, já não aguento mais, porque eu já fui 3 vezes a tentativa de estupro. Então quem te descobriu foi o secretário de esportes? Foi o Fausto Camunha, aí secretário, eu falo que ele é meu padrinho. Ele é a dona Heloísa, que é minha madrinha. E Tá. esse aqui é o Migão. Conta pra mim então a prova preferida de vocês. Qual foi? Eu gosto de correr pista, porque eu dou uma chinelada. Eu gosto de correr a meia. E eu tenho que falar uma coisa, eu conheço 3 príncipes. Eu vou falar o príncipe da Inglaterra. Olha como eu falo inglês, eu mastigo, eu embromeixo. Não tô nem aí, meu português é esse e acabou. A Fernanda, a gente foi viajar pra Escócia, aí a primeira vez que eu não pego o troféu. E na Escócia é um frio e alto lá em cima, lá no alto das colinas. Aí eu vi o pessoal treinando, eu falei, também eu vou treinar. E zigue-zigue, já sobe lá em cima. Na hora de descer, tudo bem. No dia que eu fui competir, eu não consegui, porque eu fiz esse treino pesado. E eu cheguei entre as sexta na geral, não peguei pódio, arrumei briga, arrumei frio confusão. lá? Ou não? Nossa, frio demais. Aí eu fui correr essa prova, aí não peguei troféu, porque é a primeira vez. Aí depois ela falou, olha, Ana, a gente vai sair da Escócia e vamos pra Inglaterra, porque vai ter uma corrida lá, tá? Falei, vamos. Aí a gente pegou, aluguei um carro, fomos. Aí ela falou assim, você vai ficar aqui, que eu vou fazer a filmagem, tá? Aí nisso eu fiquei lá no meio dos fotógrafos, mais de 20 fotógrafos. Aí eu falei, gente, por que tudo isso de fotógrafo? Eu vou descobrir, peraí. Aí quando eu olho lá na frente, falei,
Oh, é o príncipe que tá lá. Não acredito. Aquele cara de pintada e orelha de Dumbo. Eu lembro que ele tinha 19, eu falei, gente, eu vou gritar. Eu vou chamar ele. Ele vai me atender. Eu sei que eu tava com óculos da Inglaterra. Eu tava com a cartola em nome da Inglaterra e a roupa do Brasil. Eu vou gritar. Help, please. Please, go, 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 come on, go, go. Ele veio. Quando ele veio, eu falei, o homem vem vindo. Aí, sem mentira nenhuma, aí ele fez stop. Falou pro segurança parar, ele veio, deu a volta, me abraçou. Falei, meu Deus, ele tá me abraçando. E eu olhando pra cara dele, falei, você é o príncipe. Peguei, deu um tapa na minha cara, me belisquei, falei, é ele me deu um abraço, um beijo. Quando ele me deu um beijo, eu mijei na roupa. Aí eu falei pra ele, xixi. Aí ele começou a rir, eu falei, mijada. Porque ficava assim, Foi paixão? Foi nada, porque é príncipe. O que ele tava fazendo lá? Ele correu também ou tava só assistindo a prova? Não, ele era padrinho da corrida, da São Silvestre, da corrida lá, que era só de criança. Aí eu vi ele e falei, vou ter que chamar. Ele veio, ficamos abraçados, meia hora, deu uma volta, e tinha um brasileiro que tava junto e viu. Quando eu chamei a Fernanda, eu falei, Fernanda, eu preciso te falar. Eu vi o príncipe, ela não acreditou, e não saía a minha voz. E não saía, eu falei, Fernanda, eu preciso te falar uma coisa. O que você quer falar? Fernanda, pelo amor de Deus, eu vi o príncipe, é mentira. Moço, vem cá, moço, explica pra ela. Explica pra ela que eu vi o príncipe. Realmente, ela viu o príncipe. E cadê a foto? Eu falei, Fernanda, eu não consegui tirar o celular do bolso. Eu tava tremendo, não conseguia tirar, não conseguia bater de jeito nenhum. Aí falou, a gente precisa achar essa foto. Caramba, hein? E do Japão também, que eu fui convidada, né? Eu fui convidada pra correr lá no Japão. Mas ainda não sabia, eu tava aprendendo. Aí conheci o príncipe do Japão e na África. Hirohito. Na África, um gordão enorme. Você tava... me deu vontade de pegar um pau dar na cabeça do gordão. Ele judiava das mucambas, das meninas mais novinhas. Tinha que ficar lá banando aquele olho de povo. Falei, banando ele. Falei, vagabundo, desse gordo lazarento, mandando as coitadinhas ficar banando. Já que você falou em São Silvestre, vamos falar então da prova mais tradicional do país, que está completando 100 anos, né? E agora, pelo amor de Deus... Vocês vão participar esse ano? Eu vou. Quantos São Silvestre eu já fiz, Vanderlei? Vários. Desde os anos 90 já tem E o meu sonho, pelo umas amor de 30 Deus... São Silvestres. E o meu sonho, pelo amor de Deus, que puder... Qual é a melhor colocação na São Silvestre? Nas categorias primeira até hoje. Mas não tem mais, eu já... Porque a Ana é diferente. A São Silvestre, pra ela, é uma festa. Então, cada ano, ela escolhe um personagem e ela vai fantasiada desse personagem. Houve um ano que ela foi de Rainha Elizabeth. Fui de Rainha Elizabeth. Quando ela faleceu. Foi. Igualzinha. Foi. O ano passado, como é que você foi? Eu fui de pipoca. Mas tem muitos fantasiados que participam da corrida. Mas igual eu não, porque eu não vou sempre com a mesma roupa. E eu sempre saio lá na frente. Deixa eu explicar. Eu fui de pipoca porque tem que explicar que o pessoal paga caro a inscrição. Aí tem muita gente, cara de pau, cara de peroba, pula o muro e corre. E quer chegar a ganhar medalha. Aí a gente vê que não tem número, eu ajudo a tirar. Fala, você não vai porque você não pagou. Por que você não pagou? É fácil, né? Aí eu falei, vou vestir de pipoca pro pessoal ter noção. Não correr de pipoca. E quantos corredores tem agora esse ano vai mais de 50 mil pessoas, né? Isso, nos últimos anos, na casa de 30 mil pessoas. Agora vai mais. Que é muito grande. Esse ano, com a edição número 100, vai chegar acho que uns 50 mil pessoas. Se for aberto, pode até ultrapassar. E eu vou vestir, sabe como posso falar, Vanderlei? Pode. Então, aí eu tô pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, quem puder me ajudar, eu queria pagar minha inscrição, porque eu não tenho condições. Eu não trabalho, eu também, eu não sou aposentada. Então, se vocês puderem me ajudar, de 50 pau, 20. Pede pra aquela câmera ali, ó. Oi, aqui, tudo bem? Essa aqui, ó, essa do meio. Oi, aquela essa aqui. Oi, tudo bem? Vocês que estão me assistindo, quem gosta de mim, que é fã de mim, pelo amor de Deus, eu que estou fazendo, pelo amor de Deus, para me ajudar a pagar a inscrição da São Silvestre, porque eu não tenho condições. Se eu não tiver, eu não vou correr, e esse ano vai fazer 100 anos, e eu vou falar para vocês, eu vou vestida, mas é surpresa. Se vocês puderem me ajudar a fazer a vaquinha, pode 50 pau,
Pode ser 100, pode ser 10, 20. De grão em grão a galinha enche o papo. Pelo amor de Deus, eu não consegui até agora dinheiro, porque eu não tenho condições de pagar. E se eu não for, eu acho que eu vou ter um ataque do coração, acho que eu vou morrer. Porque vai ser 100 anos da São Silvestre, pelo amor de Deus. E a prova mais bonita. Vocês vão participar, né? Vocês não vão perder. E eu vou falar como eu vou vestida. Não, eu não vou falar porque não, deixa surpresa. É surpresa. Pra vocês eu falo. Depois que desliga a lei. Não posso falar. A São Silvestre, né, edição número 100, ela surgiu com a criação do jornalista Casper Libero em 1925. Por quê? Ele foi fazer uma viagem para Paris e à noite, ele passeando lá pelas ruas de Paris, bonita, na Cidade de Luz, ele viu um grupo de corredores correndo com tochas. Aí ele perguntou, o que eles estão fazendo? Ah, eles estão participando de uma corrida. E ele falou, poxa, isso é bonito, vamos fazer isso no Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, isso foi em 1924. No ano seguinte, né, 1925, ele falou, vamos fazer uma corrida à noite, como era em Paris, só que o pessoal não vai correr com tochas. O que ele fez? Na Casper Libero, na Avenida Casper Libero, onde era a Gazeta na época, ele iluminou a chegada com tochas. Isso representava... Essa primeira edição, né? Primeira edição. Tinham apenas 29 corredores na primeira edição. E esses corredores, na realidade, se inscreveram 60 pessoas, mas terminaram 29. E naquela ocasião as distâncias eram menores, eram 6 km, depois foi para 8, 9, foi 10, aumentando, foi aumentando. Mas hoje é 15, né? Hoje são 15. Mas o grande charme naquele período é que a prova largava, era calculado para que o primeiro colocado chegasse assim que virasse o ano. Por isso que todo mundo soltava champanhe, né? Champanhe não, porque champanhe é só na França, mas espumante, e brindavam, né? Soltavam rojões. E a São Silvestre virou uma prova referência mundial para nós de São Paulo, no Brasil. Então, todo grande corredor, um dia tem que fazer São Silvestre. E a São Silvestre projetou os grandes atletas. Poltergar, quando foi campeão na primeira edição aqui, ninguém sabia que era um Poltergar. Depois, no ano seguinte, ele já foi campeão olímpico, bateu o recorde do mundo. Então, recentemente também, o Kiplimo, que bateu o recorde do mundo na meia maratona, ele foi segundo na São Silvestre aqui há 2 anos atrás. Ninguém sabia que ele era novinho, tinha 19 anos. 2 anos depois, ele bate o recorde mundial da meia maratona. Então, a São Silvestre sempre foi um trampolim para esses atletas a nível internacional. Ela não surgiu internacional, né? A princípio era uma prova só brasileira. Só brasileiro. Só brasileiros. Hoje é gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Todo mundo quer vir com essa São Silvestre. E houve um período, Fábio, que você sabe muito bem, que um longo espaço de 34 anos, quando vieram os estrangeiros, que só dava os estrangeiros. E o José João da Silva, nosso parceiro, nosso amigo que esteve aqui, que você já entrevistou, ele foi o vencedor em 1980. Ele contou essa história. Então, acabou com a hegemonia, acabou né, com a hegemonia. Depois ele repetiu. Foi uma festa no país, né? Total. Ele virou. Parecia que a gente ia ganhar a Copa do Mundo, né? Ele ficou mais famoso que todo mundo naquele período. E ainda hoje, porque hoje ele foi bicampeão, né? Foi bi. Ele ganhou em 80 e 85, 85. E hoje ele é o meu parceiro nas transmissões da São Silvestre na TV Gazeta desde do ano 2000. Nós estamos 25 anos como comentarista da São Silvestre. E o que vocês acham de ter mudado de horário? Acabou um pouco o glamour da prova? Porque mudou, mudou. Não é mais à noite, né? Mas hoje, o que acontece? É o lado mercadológico do evento. Sim. Houve a necessidade de ser mais cedo para poder ter a transmissão para os outros países da Europa, Estados Unidos, porque ele vai para o mundo inteiro. Sim. Só que na época não, era só nacional. E o crescimento da prova também, né? São muitos participantes. Muitos participantes. Hoje, né? E a Paulista ficou pequena para comportar um número tão grande de 30, 40, 50 mil pessoas. Eu não tive a oportunidade de correr a São Silvestre quando ela era noturna. Nem eu não corri. Mas foi uma prova que marcava, né, quem assistia, as famílias, crianças, porque a gente estava esperando a virada e o que tinha para assistir era São Silvestre e a gente torcendo para os brasileiros tentar ganhar a prova, porque só dava os estrangeiros. Eu lembro na década de 80 que tinha a Rosa Mota, a portuguesa, ela ganhou não sei quantas vezes. Ela ganhou 6 vezes seguidas. Meu Deus do céu. E as brasileiras não conseguiam chegar, né, e sempre foi difícil para os brasileiros ganharem a prova, e daí surgiu o nosso querido Zé, né? Zé João. E a Rosa Mota hoje está com 66 anos e continua correndo na Europa. Ah, é? E ela é a atual recordista mundial da faixa etária nos 10 quilômetros. Está correndo para 40 minutos, 39 e 40 minutos. Ela tem minha idade?
Não, tem mais. Ela tem 66 anos. Uma corredora incrível. Sim, né? incrível. E nunca parou. Você não tem vontade de correr São Silvestre? Ele te treina. Não corri. Meu sonho era correr São Silvestre. Eu fiz 3, mas eu não peguei a prova noturna. Eu também não. Eu queria ter corrido ela à noite, que eu era nunca corri. uma festa também. Morava na rua, então... Mas em São Silvestre, então, vamos pro próximo bloco do nosso programa, que é o Aposta de Ouro. Vamos falar de Olimpíadas. De Los Angeles 2028. Mas rapidinho, uma coisa também que agora tá tendo muito, mas eu não sou contra, cada um é cada um. Eu não gosto de tomar nada, vitamina nenhuma. Eu não gosto dessas meias que põe até a canela. Eu gosto de suquine top. Eu corro pelada, suquine top, até o frio que for. Fala aí, vamos ver. Pra tá caindo neve, eu não tô nem aí. O corpo aquece, né? Não naturalmente, com esforço. E eu também nunca gostei de usar meia de compressão, manguito. É o calção, o tênis e a camiseta regata. No popular era corredora raiz. Eu sou raiz até hoje. Corredora raiz. Vamos pular então para Los Angeles 2028. Quem ganha a maratona nos Estados Unidos? Quem ganha? Quem? Que atleta? Que país? Que país que vai ganhar? Que sede? A maratona? Tem que tirar o Quênia, né? Os africanos dão show, né? Os Quênia. Agora, se não tivesse os quenianos, quem ganhava pra mim... Deixa eu ver. Pra mim, os russos. Também são bons, né? São bons, eu posso falar. Os russos são bons, não tô puxando o saco. As italianas são boas, que eu posso falar. Feminina, né? Outra também que eu vejo, que corre bem também, que ninguém fala deles, os indianos também, são uma peça rara. Meu, tem que contar uma coisa. Um cara mais velho do mundo, 100, quantos anos ele tinha? 100 tralalaano, mataram ele lá na Índia. 100, quantos anos ele tinha? Foi atropelado. Foi atropelado, nossa, tinha 100 acho que 1 ou 2 anos. O homem mais velho do mundo? Corredor. Ai, de maratona. De Bárbara, Era o mais... Nossa, era o homem mais velho do mundo. Foi atropelado lá na Índia. Ai, me machucou o coração, viu? Desde os anos 80, Fábio, nas maratonas internacionais e principalmente nas olímpicas, há uma rivalidade entre os atletas da Etiópia e do Quênia. A última vencida por Etíope. Nas anteriores, na seguida, Eliud Kipchoge, que é do Quênia. Então, tanto no masculino quanto no feminino, essa rivalidade iniciou nos anos 80, quando os quenianos começaram a aparecer para o mundo. Aí, logo em seguida, vieram os etíopes. Por quê? Eles vivem em regiões inóspitas, né? E os pequenos, né? Os jovens atletas do Quênia, para eles irem para a escola, eles vão correndo. Então, eles correm 10 quilômetros para ir para a escola e voltam à noite ou à tarde correndo 10 quilômetros. Então, pela própria natureza, tanto os quenianos quanto os etíopes, eles têm essa natureza de ir para a escola correndo. Então, já está embutido neles, né? Essa percepção da corrida de longa distância. E eles levam realmente uma certa vantagem pela condição natural de correr em altitude. A maioria das tribos no Quênia, elas ficam em altitude, a mais de 2.000, 3.000 metros de altitude. E isso tem um aumento significativo no glóbulos vermelhos do sangue dos atletas. Então, os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transportar oxigênio, o que favorece as corridas de longa distância. Por isso que muitos atletas são pegos no doping. O que eles fazem? Eles injetam. Antigamente, os italianos injetavam sangue e hoje não. Tem pílulas ou algumas fórmulas que façam que você aumente o glóbulos vermelhos e para te dar resistência e suportar o treinamento e a resistência na maratona. Então, o volume deles, o volume de oxigênio dos quenianos, fisiologicamente, é diferenciado. É diferenciado. Eles têm um VO2 alto muito grande em relação aos outros atletas, né, pela natureza de morar em altitude, e treinar num circuito natural, piso de terra. E eles começam correndo, não tem tênis, eles começam correndo descalço. E tudo alto, magrelo, você não vê queniano gordo, só se parar. O biotipo também já nasceu com perfeito para corrida, né? Altura, Deus tirou uma coisa de outra, né? Deu menor, a pobreza, e as pernas são longas, né? São indivíduos leves, né? São máquinas de correr, né? São máquinas que você não tem como bater com eles. Deus tirou uma coisa, Deus deu a pobreza, mas deu a força, a inteligência e a corrida para ele. Qualquer criança que você pegar para pôr para correr,
vai arrebentar. E tem algo muito interessante também, Fábio, que os atletas, tanto do Quênia quanto da Etiópia, por exemplo, esses grandes atletas que foi Poltergar e Haile Gebrselassie, eles, quando terminam a carreira, todo o dinheiro que eles ganharam, eles investem em escolas de treinamento para essas crianças. Que legal. Por isso que há uma reciclagem, sempre aparecem novos atletas, tanto no Quênia quanto na Etiópia. Se fosse feito isso aqui no Brasil, né, ou se pegasse a turma do futebol que ganha milhões aí e investisse em escolinhas para as crianças de todas as modalidades, não só futebol, mas Isso é verdade. Por isso que eles são basquete, uma potência, né? seria nas uma corridas de potência. fundo. É só pegar no Paralímpico. O Brasil é uma potência no Paralímpico, porque há investimento, há incentivo para a prática. Então, o Brasil é uma potência em Muito todas as grande. modalidades, não só, no caso, no atletismo. Legal. Gente, infelizmente nosso tempo encurtou. A gente vai para o último bloco do programa, que é o momento histórico. O que mais marcou vocês na carreira? Pra mim, Vanderlei, o que marcou pra mim? Você tem que saber. Pra mim, o que marcou que eu conheci o príncipe, virei uma atleta graças à minha cabeça. Legal. E para você, Vanderlei? Dois momentos especiais que marcaram a minha vida e que nós pudemos contribuir com o crescimento da corrida de rua no Brasil. A primeira foi nos anos 80, através da criação da Corpore, Corredores Paulistas Reunidos, que abriu espaço para muita gente iniciar na prática da corrida, com provas super bem organizadas. Tudo que acontece hoje nas corridas de rua começou com a Corpore. Antes Era não uma tinha referência, né? Antes não tinha água na corrida, não tinha camiseta, não tinha medalha. Tudo isso começou com a Corpore. Foi a grande referência. E depois... Não tinha nem cronometragem. Nada, nada. não lembro. Tudo começou com a Corpore. E com o incentivo desses empresários que viram a oportunidade de investir no esporte, na corrida de rua, porque hoje é uma potência, e de uma forma do crescimento. E depois, a segunda etapa foi nos anos 90, com a criação do Pão de Açúcar Clube, que isso projetou mais ainda. Com a entrada do presidente, no Abílio Diniz, um grande incentivador, a corrida de rua em São Paulo e no Brasil cresceu muito. Tanto é que o circuito Pão de Açúcar foi para todo o Brasil. Era realizado onde tinha a loja do Pão de Açúcar, na época tinham mais de 500 lojas, tinham as corridas do Pão de Açúcar, que abria espaço para as pessoas participarem, tanto na caminhada quanto na corrida. A prova ainda existe, né? Mas não é mais Não existe, uma maratona não. de revezamento, né? Existe ainda, mas não como na época. Entendi. É uma corrida de menor, né? De Hoje é menor. 5, 10K. Isso. Bom, pelo menos não morreu, né? Continua. Legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está encerrando por aqui. Eu queria então agora pedir as suas considerações finais. Começando por você, Ana. O que você achou da participação? Achei legal, fiquei feliz, contente. E mais uma vez, se vocês puderem me ajudar, eu tô doida pra fazer a São Silvestre esse ano, ó. Não Quer tenho deixar os dinheiro. contatos? Você tem Vanderlei, redes sociais? Vanderlei, vê. Redes sociais. Ana Animal no Instagram. Legal. É fácil. E você, Vanderlei, quer deixar teus contatos? Eu agradeço a No oportunidade, Instagram. Fábio, de estar aqui no Caminhos do Ouro. Caminhos do Ouro, Boa ideia. que é ouro. Esse nome é fantástico, parabéns. A ideia é E o saber. Brasil tem realmente muitos caminhos a serem percorridos para o ouro, né, em todas as modalidades. Você vê, tá tendo campeonato de natação, o Brasil tá cheio de medalhas de ouro. Então, eu agradeço essa oportunidade. E o meu Instagram é fácil. W de Vanderlei, O Oliveira, numeral 18, WO18. 18 porque que significa na cabala, o número 18 é vida. Legal. Poxa, muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Foi maravilhoso ouvir a experiência de vocês dentro da corrida de rua, como atleta, como treinador. Gente, essa entrevista vai na íntegra para o YouTube e para o Spotify. Nos sigam nas redes sociais, Caminho do Ouro Videocast. Estamos também no TikTok e no Instagram. Um forte abraço e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro, o videocast Quem Quer Vencer na Vida e nos Esportes.